Muito bem, a sexta-feira chegou e o que acontece? A Petrobras anunciou há pouco novo aumento no preço do diesel e da gasolina nas distribuidoras, que deve ser repassado para nós consumidores muito em breve. É claro que isso impacta também no preço do frete e, por consequência, no preço dos alimentos, que já estão muito caros. Na hora de fazer mercado é preciso ter muita criatividade. E esse é o nosso primeiro destaque com ele, Léo Bonesso. Oi, Léo, bom dia. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. Impacto direto aqui no supermercado. Falta dinheiro, André, mas sobra carrinho vazio até mesmo para os itens do dia a dia. Será que existem alternativas para amenizar este efeito no bolso? O pessoal que está em casa, fica com a gente, porque daqui a pouco a gente vai trazer dicas preciosas na hora de fazer as compras aqui no supermercado, André. Até já, Léo, e atenção, é exclusivo. Daqui a pouco o nosso assunto no SBT Rio Grande será sobre o caso Mirella. Nós tivemos acesso ao laudo que mostra como o conselheiro tutelar de Alvorada fraudou o atendimento desta criança. A menina de 3 anos morreu dia 31 de maio em Alvorada. A investigação apurou que ela vinha sofrendo tortura violenta do padrasto e da mãe há pelo menos 2 anos. O hospital que atendeu a menina em janeiro já tinha alertado o conselho tutelar, o conselheiro, que não fez nada. Quando a menina morreu, ele inventou um documento como se tivesse tentado proteger esta criança. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com muita informação para você. Fica aí, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 47 minutos. Daqui a pouco tem o Blocão do Esporte para falar do jogo do Grêmio amanhã contra o Sampaio Corrêa e também sobre Inter e Botafogo. E com um presente para o nosso telespectador, não é mesmo, Matheus Schenck e ele, da redação? Cadê o Glauco Paz? Oi, Glauco, bom dia, Glauco. Bom dia. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Glauco, bom dia, André, bom dia para o pessoal que está nos acompanhando. Bom dia para minha mãe, que também deve estar nos assistindo. Bom dia. Bom dia. Olha só, vamos falar de muitos assuntos daqui a pouco, a partir das 13 horas, o famoso 1 da tarde. Por exemplo, Roger Machado está assim impressionado, meu amigo. Se não ganhar de Sampaio Corrêa, o Roger, olha... Eu acho que eu já ouvi isso. Não, mas o fato é esse, tá? Em algum outro dia. Será que foi sexta passada? Não. E qual é o plano B se sai o Roger? Renato Portaluppi. Sim. Também vamos falar de Inter e Botafogo no domingo, o Inter com uma série invicta já muito grande. O Inter que vai ter o apoio de um telespectador especial, que vai estar ligado aqui conosco daqui a pouquinho. Glauco Paz, nós vamos dar presentes para um colorado que vai ganhar este par de ingressos para o jogo de domingo entre Inter e Botafogo. Tem uma perguntinha no Facebook do SBT-RS que está sendo colocada neste momento pelo Jean, que é o nosso cara das redes sociais. Jean, vai. Vê se ele está atento aí. A gente vai dar pista ou não? Agora? Não, eu só quero dizer que é uma pergunta relacionada a mim. Certo. Relacionada a mim, sim. Relacionada a D'Alessandro. Foi um gol que é isso. É muito parecido. Bota na tela, na telita. Tá, beleza. Glauco, sem mais dicas, beleza? A partir da 1 hora a gente comenta mais de esporte e também dá o resultado para falar do vencedor desse nosso presentão. É uma mãe esse SBT, Glauco Paz. É verdade. Melhor que a minha, eu acho até, viu? Não, brincadeira isso aí. Mas tá aqui, ó. Eu tava admirando. 2 ingressos para um jogão de bola e o Inter, ó. Tá bom, subindo. seu André, voltamos daqui a pouco com mais esporte, tá legal? Muito bem, até já. Obrigado, Matheus Schenck. Em seguida, portanto, o Blocão do Esporte. Agora, faltando 10 minutos para o meio-dia, é hora do almoço. Você está cozinhando? Pode ir, Matheus Schenck. Ele quer ficar aqui o tempo inteiro, Bruna Colossi. Daqui a pouco tem a Bruna Colossi aqui com a gente. Pois é, estamos na hora do almoço, não é, Glauco? E você em casa está cozinhando? Vai ao mercado ainda hoje? Olha, vai dizer... Não tem quem não sinta o aumento nos preços dos alimentos. É ou não é verdade? Está cada vez mais caro. O jeito é pechinchar, é ficar de olho em promoções, é fazer substituições, não é verdade? Léo Bonesso ao vivo de um supermercado aqui em Porto Alegre. O que tem pesado mais na hora da compra, hein, Léozinho? André, quase tudo. Olha, é muito difícil tu achar alguma coisa que tu consiga ali, ó, colocar no bolso que tá valendo a pena. Uma pergunta, tem uma calculadora aí, André? Eu tenho.
Então tu me ajuda a somar aqui, ó. Comprei o almoço. Só um pouquinho. Almoço. Espera aí, deixa eu me preparar aqui, deixa eu zerar. Diga lá. Almoço. Tá. Vamos começar pelo item que tem pesado muito no dia a dia. Carne. Pra que carne? Pedacinho aqui de colchão de dentro. Tá. R$ 24,50. Ok. Ou vou levar um guisadinho, né? Uma carne moída, R$ 16,83. Tá. Agora, outro vilão do dia a dia, André. O que é? O café. É, muito. R$ 19,90. Tá. E eu preciso do quê? De um óleo, né? Um óleo. Certo. Quanto que tá o óleo? Ixi, 10? R$ 8,00. 8. Quanto que deu aí? 69. 70 reais. 70 reais. R$ 70,00 pro almoço de hoje, no máximo a janta, né, André? Contando aqui, digamos, uma família de 4 pessoas, é isso aqui. Mas, tipo, um almoço bem minguado, né? Bem simplinho. Bem... É difícil, gente. Será que dá para substituir essa carne, André? A carne vermelha, que é a que pesa mais, por um frango, talvez? Bom, eu tô aqui com a Araceli, ela que é educadora financeira, vai nos dar dicas, atenção pessoal de casa, dicas preciosas que podem nos ajudar a economizar no dia a dia. Porque ela já me disse de cara, não existe mais compra do mês, é compra do dia, André. Ou seja, eu tenho que ir todo dia no mercado comprar o que eu estou precisando. Outra coisa que eu aprendi agora, não existe cesta básica mais. Sabia disso, André? É mesmo, Léo? Agora é a sacola básica, porque eu coloco os menor, itens que eu preciso. É verdade. Porque se eu fizer a cesta básica do mês, aquilo vai pesar muito no meu orçamento. Então, a Araceli já me disse que a carne, eu vou trocar pelo frango, R$ 24,00, certo? O frango aqui, já fiz uma economia. 16, ó, 16 pila. Então já posso economizar. Posso colocar também ovos, R$ 4,90. O café é difícil substituir, né? Vai ter que ser por água ou chá. Tá. Posso colocar na minha alimentação, também substituir por carne, André, algo que é barato. Batata doce, vermelha ou a branca, rosa, né? Essa batata custando R$ 1,98 o quilo. Tá em promoção. Barato, hein? Mas tá barato. O azeite, Batata doce, 1,98. o azeite, tá barato. O azeite, daí eu vou ter que ver a marca. Porque tem alguns produtos que a substituição acontece da pesquisa e da marca, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Antes de ir para o supermercado é muito importante fazer pesquisa, né? Sempre pegar aqui o folhetinho, avaliar quais são realmente as promoções do dia, né? Como você falou, é a cestinha mesmo ali, é a cestinha, não é mais carrinho. Então a gente vai para o supermercado com aquela boa e velha listinha dos itens que a gente precisa mesmo para nossa semana, para que a gente realmente consiga fazer uma refeição completa, substituindo itens, né? A carne vermelha pode ser substituída por frango, por ovos. A gente pode colocar na nossa alimentação legumes da estação, né? Coisas que estão aí na estação para realmente economizar. Então a gente consegue fazer essa pesquisa e economizar. Outra dica, André, lembra que alguns anos atrás a gente falava que o mercadinho do bairro era o vilãozinho ali, ou seja, era um pouco mais caro. Ela já me disse que hoje o mercadinho do bairro pode ajudar, é isso? Ele pode ter um preço melhor. Pode sim, porque normalmente as grandes redes, elas têm alguns produtos, né, de parceria ali, algumas marcas que eles oferecem. Já o mercadinho não tem essa relação aí de, como é que eu vou dizer assim, de parceria. Então eles pegam produtos de pequenos produtores, então principalmente verduras, legumes, frutas, eles compram na feira, eles conseguem realmente oferecer a um preço mais acessível. Então vale dar uma pesquisadinha aí no mercadinho, perto de casa. Outra coisa, André, que eu já vi aqui no mercado, compra um produto é um preço, compra dois, o segundo sai mais barato, compra o terceiro, os 3 produtos têm um preço melhor. Outra coisa que voltou é a compra em grupo, ou seja, tem redes de supermercados, ou até mesmo lojas que fazem grupos em que você pode comprar com toda a família e o preço sai mais barato. Perfeito, é isso mesmo. Isso vale muito para produtos não perecíveis, né? Então, produtos de higiene, produtos de limpeza, vale muito fazer essa pesquisa pela internet e, por que não, fazer compras em grupos, né? Familiares, junta todo mundo, vai lá, compra o item de higiene que está precisando, sabonete, papel higiênico, né? Sempre vale a pena fazer essa pesquisa, comprar em grupo, comprar em maior quantidade e assim economizar.
E André, a gente falou aqui dos itens básicos que estão difíceis da gente comprar esses itens, mas muitas coisas que são, digamos, o que menos importa ali, que é aquele agradinho do dia a dia, está custando mais caro, que é o refrigerante, o chocolate, né, aquela bolachinha ali que a gente gosta. Até nisso tem que fazer uma pesquisa. É muito importante fazer pesquisa e muito importante também se atentar aos detalhes, porque tem muitas embalagens aí que estão diminuindo de quantidade e o preço está o mesmo. A gente compra lá e acha que está economizando, quando na verdade foi a embalagem que diminuiu. Então é muito importante fazer essa avaliação se realmente está economizando, né? Se realmente está valendo a pena comprar. Bom, hoje, se a gente for ao supermercado, o que está valendo em conta são justamente, né, a cebola, a batata, o chuchu, a couve, o repolho. Esses produtos, André, como eles não são da estação, eles estão mais baratos, ou seja, dá para comprar, dá para barganhar um bom preço. Não sei se você está conseguindo ver algum preço, André. Tu falou da batata, deixa eu mostrar aqui, André. Olha só, batata doce, tá bom, preço? R$ 1,98 o quilo. Ó, a batata doce branca, R$ 2,49. Chuchu, R$ 2,99. Tem gente que não gosta do chuchu, né, André? É muito eu, bom. pelo menos, eu gosto. A Acho que dá para substituir ali. Vinagre, bem boa. Ô, Léo, e André, uma dica também, e a nossa entrevistada pode confirmar isso aí, algo que eu já estou fazendo há um bom tempo. Vai lá no supermercado e vê se tem clube de fidelidade. Que é fazer um cadastro lá no supermercado, né? Inclui seu nome, é de graça, e eles mandam as ofertas, inclusive pelo celular. E aí a gente fica sabendo, não precisa ir correr atrás do panfleto, né? Fica sabendo, ó, tal dia tem oferta de tal produto naquele supermercado. Isso é bem interessante, viu? Muito bem, o Leozinho vai voltar em seguida com a gente. Exatamente, vários supermercados fazem isso e daqui a pouco eu volto, André, com outras dicas. Isso. Vou trazer uma dica preciosa. Quem está em casa, imagina R$50, vou mostrar que com R$50 a gente vai conseguir levar alguma coisa para o final de semana. Porque aquele churrasco que a gente fazia ali aleatoriamente não existe mais. Hoje o churrasco virou um evento, né? Então tem que cuidar bem quem tu vai convidar para levar para casa, se vale a pena aquele almoço, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas direto do supermercado. E principalmente essa substituição, pelo menos temporária. Esses dias eu fui comprar ervilha para fazer um creme de ervilha, aquela ervilha partida, e disseram que estava em falta, pelo menos naquele mercado, porque o consumo aumentou devido ao preço do feijão. Não sei se isso pode ser uma alternativa, depois se a nossa entrevistada puder falar. E até mesmo porque, Léo, nós temos muita gente que está em casa ou preparando almoço ou almoçando na nossa companhia, sabe? Tem recebido mensagens aqui, a Fabrina, ou seria a Sabrina na hora de escrever, será? A Fabrina, Veranópolis, bom dia, gosto muito do programa. João Cedenir de Novo Hamburgo também sempre nos assistindo. Isabel Cristina de Camaquã pedindo, beijo pra Camaquã, Glauco, beijão pra Camaquã. Luciano Lemos de Bagé, bom dia, Glauco. Bom dia, André. Chuva em Bagé, bom final de semana a todos. O Luiz Cláudio Marcelli de Canoas também, sempre assistindo. Ele é de Niterói, aqui em Canoas. A Nina de Santa Maria diz que a gente alegra a todos assistindo, que gostam muito de assistir, porque a gente alegra a hora do almoço. A Evanes e família de Taquara, estão assistindo lá do sítio em Taquara. Mário de Santa Rosa, mandando um abraço também. Conhece o Mário, né? Eu conheço o primo do Guido, conheço. Isso. A Adriana Freitas, do bairro Santa Teresa, bom dia. É cada vez mais difícil de se alimentar com o básico. Quanto menos a gente compra, mais a gente paga. Isso é uma verdade. E veio também, Glauco, uma mensagem de Araçatuba, em São Paulo. O pessoal nos acompanhando, direto de São Paulo. Que felicidade, muito obrigado pela participação de todos e continuem nos acompanhando aqui. Deixa eu só pegar o nome dele lá de Araçatuba, mas em seguida eu falo. Aqui, o Bruno e a Vera, ligados no SBT, direto de Araçatuba, em São Paulo. Viu só que legal? Continuem mandando, tá ali o nosso número 980275113 e até uma dica para quem for mandar mensagem, pode escrever alguma substituição. Nesse momento tá difícil comprar o feijão, tá comprando o que para substituir? E por aí vai. Muito bem, agora 12:01. As chuvas causaram estragos em Porto Alegre. Pois é, hoje na região central teve queda de árvore. O Lucas Abate esteve mais cedo por lá e traz agora detalhes pra gente. Não é mesmo, Lucas?
Olha, André, 8 horas da manhã, chove bastante ainda em Porto Alegre e essa é a situação no bairro Azenha, na rua Florianópolis, André. Por volta das 2 horas da madrugada, segundo funcionários de um estabelecimento aqui próprio, eles viram um clarão que seria de um raio e essa árvore de grande porte que fica no pátio de um cemitério acabou despencando. Dá para ver que ela quebrou pela metade, pelo tronco e está atrapalhando e bloqueando o trânsito aqui na região. Além dos galhos que estão sobre a via, detalhe também, claro, é muito perigoso e por isso tem um isolamento para os fios que ficaram caídos por aqui, vários fios de energia. E até no tempo que a gente esteve por aqui, André, vimos algumas pessoas se arriscando. Mesmo com aquele isolamento ali, com os agentes da IPTC isolando, muitas pessoas passaram por cima daquela fita e se arriscaram por meio desses galhos e dos fios que não se sabe ainda se estão energizados. Bom dia, tudo bem? Tiveram que se arriscar ali no meio? Hã? Tiveram que se arriscar ali no meio? A gente tem horário para trabalhar, meu amigo. A gente tinha que fazer uma baita volta aí. E até por esse risco a gente está mantendo essa distância aqui da árvore. Mas olha só, André, no outro lado da via também, claro, lá não tem nenhuma árvore caída. Mas por conta dos fios que foram puxados, os postes do lado de lá, na rua Recife, também tiveram alguns fios rompidos e, claro, tem todo um risco para os moradores daqui da região. Segundo os moradores, não tem luz desde a madrugada, então provavelmente esses fios não estão mais energizados, mas mesmo assim deve-se evitar essa região, André. Muito bem, vamos continuar de olho, sempre atentos, até porque o dia todo, a sexta-feira toda, né, Glauco, vai ser de chuva. Agora 12:02, chuva que começou ainda na madrugada em Porto Alegre, segue durante toda a sexta-feira. A Gabi Lerina está na rua e quanto que choveu até agora? É a pergunta que a gente faz para ela, hein, Gabi? É isso, André, e neste exato momento voltou a chover fraco aqui onde eu estou. Atrás de mim, a Avenida Ipiranga, para vocês terem uma noção, tá chovendo, tinha parado um pouco, voltou a chover forte, agora voltou aos poucos, começa a aumentar a chuva por aqui. É o seguinte, de acordo com os meteorologistas, o maior volume de chuva foi registrado aqui em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre. Chegou a acumular cerca de 40 milímetros de chuva, isso é muita chuva. Olha, André, eu moro na zona sul de Porto Alegre, realmente eu vi que na madrugada não parou um minuto, só ouvi aquele barulho muito forte. Então hoje, quando eu saí, por óbvio que a gente acabou registrando vários pontos de alagamentos aqui em Porto Alegre e também alguns semáforos que estavam desligados, em especial aqui na região da Ipiranga, na região do centro de Porto Alegre, também houve esse registro em função das chuvas. Agora, o que está provocando isso é aquele sistema que a gente já conhece, né? A frente fria, que mudou a cara do tempo aqui no Rio Grande do Sul e que vai permanecer provocando tempo instável, pelo menos hoje, em toda a metade norte do Rio Grande do Sul. Ainda tem condição para temporais isolados ao longo desta sexta-feira, mas o grande destaque, meu amigo Glauco, meu amigo André Rar, vai ser a temperatura. Depois que a chuva vai embora, vai gelar novamente. O Rio Grande do Sul vai ficar gelado porque vai fazer muito frio. Para amanhã ainda tem previsão de um tempo mais estável na metade norte aqui do Rio Grande do Sul, mas a mínima já cai bastante em relação a hoje. Mínima na casa dos 5 graus. Eu disse 5 graus. E no domingo vai ser o pico do frio, digamos assim, segundo os especialistas, porque tem previsão de ampla formação de geada, em especial naquelas áreas mais altas, áreas de serra, e com temperaturas, seu André Rar, de menos 4 graus. Nossa. Menos 4, já pensou? Nossa. Vai ser novo, aquele dia de, sabe, só botar assim, ó, um pedacinho do nariz para fora e voltar correndo para ficar debaixo das cobertas, para quem puder, porque vai estar muito frio, mas pelo menos o tempo vai estar mais firme, de acordo com os meteorologistas. Ao longo, então, do fim de semana, o tempo volta a firmar aqui no estado. Então vai ser isso, né? Por enquanto, o tempo instável entre hoje e amanhã, e o destaque mesmo vai ser para a volta do frio. Depois, a partir da semana que vem, ainda tem previsão de frio intenso ainda entre segunda e terça-feira. Meus amigos André e Glauco, agora voltou a ficar um pouquinho melhor a chuva aqui nesse ponto onde nós estamos. Mas aí eu recebo aqui, ó, Gabi. Bom dia, Rosane de Três Coroas. Aqui está chovendo muito, muito.
É o que diz a Rosane de Três Coroas, e a mensagem que recebemos também da meteorologista Estael Cias é de que está chovendo mais, principalmente da metade norte, ou seja, a gente faz uma linha no Rio Grande do Sul, né? Aí na faixa de Porto Alegre até o oeste do estado, para cima, muita chuva em diversas regiões. Vanderlei Moreira de Porto Alegre, sempre nos acompanhando, a Lúcia de Parobé também, sempre nos acompanhando, a Fabiana de Santo Antônio também, e a Rose Guedes de Ivoti. Ó, faz um ano mais ou menos que eu não consigo fazer um rancho ou cesta básica, só mesmo com a sacola do dia, e realmente gasto entre 70 e 80 reais. Isso porque o nosso colega Léo Bonesso está num supermercado e estamos falando justamente disso, né? O preço dos alimentos e hoje o anúncio do aumento no preço da gasolina e do diesel. Um aumento forte no diesel e o reflexo nós sabemos para onde que vai, né? No nosso bolso. Muito bem, 12:06. Para a gente enfrentar, né, Glauco, todas essas questões do nosso dia a dia, mas certamente a gente vai melhorar. É um período difícil, mas vai melhorar. Agora, numa sexta-feira, final de semana chegando, partiu cultura? Partiu! Opa! E é sempre com muita satisfação que a gente recebe aqui no estúdio a Bruna Colossi, que estava em férias, ela não para, chegou a 1000, literalmente a 1000, ela não para. Não para. Tá? Não para, e que bom que seja assim. Bruna, que bom, de volta das férias, né? Está aqui com a gente e queremos saber o que nós temos aí de programação. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, André. Beijo, boa tarde para ti, para o Glauco, para todo mundo que nos acompanha. Oi, gente, voltei. E é tão bom voltar numa sexta-feira para falar de coisas boas, para voltar a contar as novidades aqui do Partiu Cultura para vocês. E vou começar falando para vocês de uma mulher que é um fenômeno do cinema e também do teatro. Eu tô falando de Mônica Martelli, que traz aqui para a capital a peça Minha Vida em Marte. Gente, essa peça, ela conta a história da Fernanda. A Fernanda vai para sessões de análise dela e aí ela narra e vivencia deliciosamente as alegrias e também os muitos problemas do seu casamento. Vocês já podem imaginar, né? É diversão garantida e claro que tem um recadinho aqui pra gente. Olha aí. Então, pode rodar. Porto Alegre, estou chegando com o meu espetáculo Minha Vida em Marte nos dias 17, Teatro Bourbon. Espero todo mundo lá, estou muito ansiosa e muito feliz com a volta. Beijo! Beijo! Ela é bem maravilhosa, né? Eu adoro acompanhar a Mônica Martelli. E é interessante porque nessa retomada das apresentações, com público, casa cheia, eles também vivem, os artistas, nesse momento, e dito isso por eles, de muita emoção e nervosismo, né, Bruno? De troca de novo, né? De estar pertinho ali do público e realmente está sendo um sucesso. Ó, gente, para vocês se programarem aí, a apresentação será hoje no Teatro Bourbon Country, 6 da tarde. E domingo, às 4 da tarde, no Teatro Fevale, lá em Novo Hamburgo. Realmente vale a pena, imperdível. Eu gostaria realmente muito também de ver de pertinho e de dar boas risadas. E agora eu tenho uma pergunta pra vocês, porque é sexta-feira, a gente entra no clima, né? Gosta de um pagodinho? Meu filho, André, gosta de um pagodinho? Eu gosto. O Glauco, pelo jeito, gosta, ó. Tá ali, ó, já aqui, ó, dançando. Opa, eu não vi que tava no ar. Desculpa. Só que esses dias eu fui dançar e ele disse que eu parecia aquele boneco. O boneco de poço. Aí eu adoro um pagodinho, guris. E tem um convite pra quem gosta, assim como eu. Sabe quem tá chegando aqui em Porto Alegre? Saiu do solzinho lá do Rio e vai vir aqui pra chuva e pro Frio Gaúcho. Roda aí pra vocês verem. Sim, gente. Tá vendo aí? Xande de Pilares e vai fazer um show amanhã, 9 da noite, no Araújo Viana. E no repertório, vocês já podem imaginar, né? Só sucessos. Aqueles clássicos pra gente cantar, pra gente dançar. Será que a gente sobe um som aí pra gente dançar, já que o Glauco tava lá dançando no estúdio? Essa é boa. A letra dessa música é maravilhosa. O Glauco sabe todinho. E ó... Tô só esperando o ingresso da Bruna. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Combina demais com sexta, né? Combina demais. E agora, atenção, para tudo, que até me dá um nervoso de falar isso pra vocês. Sabe quem tá de volta aos palcos? Quem? Ó,
uma dica. Tu? Vou cantar, desculpa aí, gente. Tu fez assim? Eu também. Ela fez assim, Não, eu disse, a Bruna que vai pro palco. É assim, ó. Esse turo, turo, turo aqui dentro, que faz turo, turo quando você passa. Sandy, gente, sim. Eu sou fã de carteirinha da época que a gente era fã de carteirinha, tá? E a cantora anunciou que vai ter turnê e show aqui em Porto Alegre, dia 16 de setembro, no Gigantinho. Os ingressos já estão à venda e, ó, já tem setores esgotados, claro, porque falando de Sandy, né, é assim. Sucesso, né? Sucesso. Público como eu, assim, que E ela tem uma ligação muito... forte com o Rio Grande do Sul. Né? Claro, Óbvio. Lucas tem família aqui, né? Então, assim, ela é de casa e eu já fui num show dela aqui em Porto Alegre, inclusive só dela, e vale muito a pena. André, Glauco, tá, vou ter que ir embora, mas antes... Mas já? Mal chegou? Posso ficar mais um pouquinho? Claro. Antes de ir embora, eu tenho um convite. Diga. Muito especial que eu quero fazer. Tem um convite pra nós, de graça? Esse de graça, sabe o que? É tão fácil. É só ficar sintonizado no SBT amanhã ao meio-dia, porque, gente, tem Masbá, o nosso encontro semanal, né? Meu e de vocês, sábados ao meio-dia, amanhã. Estão vendo essas imagens aí? Donuts. Só que é donuts salgado. Olha aí. Não é o doce que a gente é acostumado a ver. Gente, parece uma... Você é um primo do croissant? Parece, assim, ó, a massa é deliciosa, olha os recheios são incríveis, é uma refeição completa. Nesse horário aí, hein, Glauco? Mas Para. Hein? Meu estômago tá falando aqui. Para, rapaz. E essa é apenas uma das atrações do Masbá de amanhã, dando salgado. Tem futebol de botão, que eu acho que vocês dois devem ter brincado muito na infância, sim ou não? Sou craque. São bons? Futebol de botão de mesa? Ah, sim. Claro. Arrasam? Pô. Olha, eu vou sou dizer pra craque no vocês futebol de botão. que Eu ficava acompanhando, eu tentava era narrar naquela época, mas nem narrar, nem naquela época e nem hoje, né, Glauco? Bom, Guris, eu vivi essa experiência porque isso ainda tá na moda e muito aqui em Porto Alegre. Tem um local especial pra viver essa experiência. Então isso e muito mais, que legal. Vocês acompanham amanhã no Masbá a partir do meio-dia. Bruna Colossi, um beijo grande. Beijo, Guris. Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Bom fim de pra todo mundo. E volte sempre, né? Pode deixar, só me Tá chamar, bem? eu tô aí. Gente, muito obrigado pelas mensagens de Alto Feliz, a Clarice sempre nos acompanhando, Evandro Castro de Santa Maria também, mandando um grande abraço pro Glauco, é a região do Glauco Paz, né? Moisés, da cidade de Rolante, também quer mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, a Juliana de Venâncio Aires, a terra da erva mate também nos acompanhando, e a gente, nesta sexta-feira, senhores telespectadores, internautas, quem nos acompanha, anunciado, portanto, aumento do preço dos combustíveis, né? É, um aumento aí de cerca de 5% na gasolina e de 14% no óleo diesel. A gente volta a conversar com a Gabi Lerina, que vai trazer outras informações e essa repercussão, né, Gabi? Porque, olha, vem mais aumento por aí em consequência desse reajuste, né, Gabi? Ai, André, estava num clima tão bom, numa vibe tão boa de sextou com a Bruna Colossi aí trazendo a agenda. E agora traz essa notícia tão amarga para todos nós, né? Para todos os brasileiros, porque é o seguinte, vai pesar no bolso sim do motorista. Está confirmado esse reajuste por parte da Petrobras. Essa decisão veio depois de ontem, de uma reunião extraordinária do Conselho da Petrobras. Essa reunião que durou mais de 3 horas. E aí hoje, então, oficialmente foi anunciado esse anúncio sobre reajuste no valor lá nas refinarias. Mas isso vai impactar também aqui no nosso bolso, no bolso do consumidor. Para vocês terem uma ideia desse reajuste, olha só, o valor do litro da gasolina vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O aumento é de mais de 5%. E no diesel é ainda mais pesado. Passa de R$ 4,91 o valor do litro para R$ 5,61, aumento de 14,26%. A expectativa é a seguinte, mas e aí, pra gente, nós consumidores, quanto que deve subir? A expectativa é de que o valor do litro da gasolina possa subir até 15 centavos o litro e no preço do valor do diesel, 63 centavos. Ou não é muita coisa, André e Glauco, pelo amor de Deus? É bastante peso, né? Olha só, vai vou mostrar pra vocês. A gasolina vai passar de 7, né, aqui no interior, chega a 8. Mas aqui em Porto Alegre tem muito posto a 6,89. Também já vai
quase chegar ali em alguns locais a 6,50, 6,60, e aí são postos que estão em promoção. Então agora quando vem esses reajustes, tira da promoção, põe um aumento e aí vai lá em cima, né, Gabi? Pois é, olha só, estou nesse posto de combustíveis que fica aqui na Avenida Ipiranga para mostrar exatamente para vocês na prática esse valor. Ó, aqui a gente já consegue ver aqui o diesel a R$ 6,99 o litro, tá? Aí já pensa, faz aí um cálculo de 63 centavos a mais. E a gasolina é o seguinte, ó, como tu disse, Glauco, ó, R$ 6,89 neste exato momento, sexta-feira. O valor do litro da gasolina, tem aquela promoção, né, de aplicativo que tu pode conseguir a R$ 6,54. Mas eu conversei com o gerente do posto e ele me disse o seguinte, por enquanto tem estoque, ou seja, vai continuar com esse valor aqui. Mas ele não sabe se até o fim do dia os estoques vão durar, porque é o seguinte, ó, desde que houve o anúncio, né, a confirmação desse anúncio por parte da Petrobras, já começou o movimento dos motoristas aqui no posto de combustível. Chegou uma hora que tinha uma fila gigante aqui, em especial daqueles motoristas por aplicativo, André. Eu conversei rapidamente com alguns deles, já muito preocupados, então, com esse valor que vai aumentar. Lembrando, detalhe importante que esqueci de dizer, vale a partir de amanhã, minha gente. Então, por isso que é importante, por isso que muita gente acaba vindo para o posto de combustível para poder colocar combustível no seu carro, porque sabe que amanhã vai pesar, né? André e Glauco, se vocês quiserem, eu posso tentar aquele vai na venda, que a gente brinca, que é o seguinte, de conversar com as pessoas para saber o que eles estão pensando, o que eles acham desses reajustes. Você sabe que tudo pode acontecer. Ô, Gabi, vocês querem que eu vá lá repercutir com os motoristas? Pode ir. Gabi, pode procurar. Enquanto isso, deixa eu comentar um negócio com o André, enquanto a Gabi procura ali um consumidor. Esse valor pro diesel, André, não é um aumento, é uma bordoada. Porque todo mundo depende do diesel. A gente busca alternativa na gasolina. Eu, por exemplo, tenho andado muito mais a pé. Mas o diesel, meu amigo, não tem o que fazer. Aquele preço que a gente está mostrando ali na tela é o preço na refinaria. Ou seja, depois da refinaria, é o preço quando chega no posto de combustível, ele vai ter, então, o reajuste, né? Que vai ter esse impacto, como disse ali a Gabi, vai ser bastante alto. A consequência disso, além do nosso dia a dia, consequência nos alimentos, né? A gente, inclusive, nós estamos no supermercado com o Léo Bonesso, falando sobre o preço, não é, dos alimentos. É tudo muito alto, tudo muito caro. E esse reajuste é um reajuste que ele vem imediato, Glauco, quando aumenta o diesel, porque tem a ver com o transporte. A gente volta ao posto de gasolina com a Gabi Lerina, que está lá acompanhando, né, Gabi? O pessoal aí se surpreendendo com esse aumento. Vou conversar. Como é o nome do senhor? Carlos Alexandre. Carlos, o senhor acabou de abastecer, que o senhor achou do valor, sabe que vai subir? A gente sabe que vai subir, lamenta muito, mas não tem o que fazer. Simplesmente a gente precisa abastecer o carro para poder continuar trabalhando. Mas é complicado, né? Acaba pesando, né? Sim, é complicado. Fatores internacionais, fatores de medida econômica e tudo prejudicam bastante, mas é uma situação que a gente tem que enfrentar. O senhor trabalha? Eu sou engenheiro civil. Fazer, tem que abastecer, vai ter que... Não adianta, não tem como escapar desse momento nessa... Como todo mundo, a gente é obrigado a abastecer para poder transitar, então não tem saída. Obrigada, viu, seu Carlos, por ter conversado conosco. Meninos, consegui, tudo certo, tá? Agora eu vou sair daqui, senão vou acabar sendo atropelado no posto. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Bem. Obrigado, Gabi Lerina. Obrigado e obrigado também aos nossos telespectadores que nos acompanham. E que bom a gente ter essa companhia, Glauco. Numa sexta-feira, claro, final de semana chegando, mas com essa notícia do aumento dos combustíveis, a Nídia de Candelária sempre nos acompanhando, também chove por lá. O Dilmar de Camaquã também nos acompanhando. Onde vamos parar com esses aumentos? Diz o Dilmar. Marlene Abreu, de Barracão, Rio Grande do Sul, que absurdo aumento da gasolina, o jeito é voltar a andar a cavalo ou bicicleta. Triste realidade dos brasileiros. A Pati de Lajeado também sempre nos acompanhando. A Silvia Machado, de Nova Esperança do Sul. Anderson Andrade, alô Toledo, Paraná. Sobre os preços no mercado. Ir várias vezes no mercado também sai caro por conta do preço do combustível. Ótimo jornalismo de vocês. Parabéns. Aqui em Toledo também está chovendo. E por falar em preço no mercado, a gente vai lá para o mercado com o Léo Bonesso, né, Léo? Exatamente, eu estou conversando aqui com o pessoal, André, a dona Leci, que mora no Morro da Cruz, sai de lá, caminha para procurar alimento mais barato. A senhora comprou aqui o que na sua cestinha? Deixa eu ver. Comprou tomate, massa, nhoque, comprou ali um temperinho, um café. A senhora
tomate. A senhora tem percebido o aumento no supermercado. O que a senhora tem feito ou não tem comprado para levar para casa porque está muito caro? Carne faz muito tempo que eu não compro, vou ser bem sincera. Porque eu, em primeiro lugar, que eu não morro de amores por carne mesmo, né? Segundo, porque está muito cara. Então eu apelo para o frango no Carrefour, que é 7,79. Então a senhora procura ali no frango, que a gente mostrou ali, né, André? Coxa sobre coxa com dorso, porque se for só coxa sobre coxa é 10, 12. Tem alguma coisa no supermercado que não aumenta, que a senhora tem percebido? Ai, não sei, que eu não presto muita atenção, né? Porque eu sou só eu, então eu compro pouca coisa, né? Mas o que é mais caro, a senhora já percebeu, já vi aqui que a senhora, no mínimo, com licença aqui, dona Alessi, no mínimo nessa 1, 2, 3, uns 8 itens aqui, tem um pouquinho mais de R$30. Muito obrigado, boas compras, espero que a senhora consiga economizar. André, agora há pouco eu falei dos R$50. Lembra que com R$50 o que dá para comprar, uma das alternativas no supermercado são as cestas básicas prontas. Olha só, essa cesta básica com 10 itens tem arroz, feijão, farinha, açúcar refinado, sal, óleo, massa, café a vácuo, extrato de tomate e biscoito. Sabe quanto que ela custa? Quanto? R$58. Se fizer a divisão, André, custa cada item em média R$5,80. Lembra do valor do óleo, do azeite que eu falei? Custava R$8. Aqui, R$5,80, ou seja, dá para economizar nessas cestas básicas que os supermercados montam e deixam pronto ali para o pessoal poder dar uma economizada na hora da compra. A Araceli está aqui comigo, ela fez uma cesta para ti aqui, André, com substituições do que a gente pode levar para casa. Por exemplo, e uma dica, olha só, do tomate, por exemplo. Qual desses tomates é o mais barato, André? Tu sabe? O gaúcho é o mais caro, né? O paulista eu acho que é o mais barato. Eu acho que o e da qual esquerda. deles que é o paulista? Paulista, ele é Esse é mais barato, não é? É o mais caro. Puxa vida. Qual? Não, esse é o mais caro. Esse aqui custa R$ 8,99 o quilo, que é o italiano. Sim. E esse aqui é o longa vida. E o longa vida custa R$5. Então, ou seja, já dá uma economia aqui na hora de comprar o tomate. Outra coisa aqui, olha só. Batata. Qual que custa mais barato? Eu comprar o quilo da batata separadinho lá ou comprar no saco? O saco é mais barato. No saco sai mais barato. Realmente, esse saco aqui com 3 quilos custa, deixa eu ver aqui, R$6, ok? E aqui o quilo dessa separadinha aqui custa R$5,99. Pode me trazer aí. Se eu levar a quantidade de batatas que tem nesse saco, vai sair mais barato. E aqui tu fez uma substituição, né, Araceli? Digamos, o feijão, que custa aqui, em média, quanto? R$6? Eu posso substituir pela lentilha. Isso. Sempre é bom olhar o preço, né? Você pode substituir alguns itens, nesse caso aqui são carboidratos, né, leguminosos, você pode substituir. Então, pesquisa, sempre dá uma olhadinha se está em promoção, às vezes a lentilha está em promoção, vale a pena olhar a quantidade, né? Sempre tem que olhar se a quantidade, né, o preço corresponde, né? Então, vale a pena substituir também. E aqui a gente tem 2 vilões, André, que tem pesado bastante na hora da compra, que é a cenoura e também a beterraba. Sabe quanto a beterraba? Deixa eu dar uma espiada aqui. Olha só, ela está custando R$6,99. Aumentou. E aqui a cenoura, R$4,99. Agora me pergunta, André, quanto custava há 2 meses atrás essa beterraba? Não custa agora R$6,99. Quanto? Não, ela sabe quanto? Era R$4. Menos de disso. R$4. Eu sei porque exatamente. eu vou no E super. a cenoura custava em torno de R$2. Tem Vou que continuar aqui, pesquisar tô colocando mesmo, aqui gente. as coisas aqui para não... O Léo só tá bagunçando. André, eu consigo... Tô só na função. O que eu consigo substituir o arroz pelo quê? Eu consigo? Será que eu consigo? Por um outro item? Dá para substituir também, é um carboidrato. A gente pode substituir por macarrão, né? Então, a gente sempre pode... Como eu falei, se a gente fizer um cardápio semanal, a gente não precisa comer arroz e macarrão todos os dias. A gente pode comer um dia arroz, um dia macarrão,
outro dia outras coisas. Então, se nós comprarmos aquela cesta, né, que tem ali todos os itens, é possível fazer as substituições, complementar, né? Então, junto com o arroz eu posso colocar o feijão, posso colocar alguns legumes, aí eu vejo se vale a pena colocar uma carne vermelha ou eu vou colocar um frango. Então, a gente vai compondo o cardápio com os itens que a gente tem em casa. E outra coisa, né, André? Às vezes eu como arroz e feijão, mas eu posso comer no outro dia só a lentilha, que vai sair mais barato, que muitas vezes a lentilha não precisa de uma combinação sobrou ali, arroz, pode ter uma batata. Sobrou arroz, faz bolinho de arroz também, né? Tem que aproveitar Eu adoro, é uma delícia. Né? O repolho também, né, André, ele tá muito barato e ele também vai ali como na salada ou até mesmo com arroz e feijão, dá para comer refogado. Também pode ser uma alternativa de um complemento. Exatamente. A gente tem que avaliar a questão do... A gente tem que usar a criatividade, né? A gente tem que buscar itens que não são normalmente do nosso dia a dia e avaliar se a gente pode incluir eles na nossa refeição ou não, né? E o repolho, por exemplo, algumas pessoas não costumam comprar repolho. Pode ser que ele seja um complemento aí para a salada, para completar a refeição, né? E o repolho, né, André, ele rende bastante. A gente estava falando aqui ao vivo, passou já uma pessoa ali dizendo, olha, tá caro e tá caro mesmo, a gente sabe, por isso que a gente está aqui no supermercado. Espero ter ajudado de alguma forma o Gil Caracelli com essas dicas aí pro pessoal de casa, André. Fala. Não, o Léo, André, eu gostei dessa recomendação. Não, a lentilha, ela pode substituir o feijão, né? E a lentilha tem aquela história de que atrai dinheiro, né? Faz 50 anos que eu como lentilha e não chega a nada de dinheiro a mais. Tem que ir tentando, Glauco. Tem que ir tentando. Tá bom. Pô. Valeu, Léozinho. Acho que foram muito boas as dicas, até porque a repercussão com os nossos telespectadores foi muito grande, viu, Léo? Muito obrigado também à nossa convidada. André, aqui diz aqui a Nair de Novo Hamburgo, que gosta muito do jornal. Ela não gosta muito de carne, ela come muito arroz, feijão, aipim e muita salada. A Nair deseja um bom fim de semana a todos. Christian de Bossoroca. Glauco, o Christian diz que lá em Bossoroca, o azeite, que aqui está 8, lá está R$15. É o frete, né? E que ele não vem com 3 sacolas do mercado, porque não tem mais condição para isso, pelo menos nesse momento. Jaqueline de Bento Gonçalves, ligada no programa, onde vamos parar com todos esses aumentos e o salário mínimo não aumenta. Boa tarde, André. Só faço compras em atacado porque os preços são um pouco melhor. É o Paulo de Sapiranga que manda um abraço para a avó dele lá em Dom Pedrito, tá? Então, agora eu só não sei o sobrenome dele. Paulo, eu tô mandando aqui um abraço para tua avó lá em Dom Pedrito. Agora talvez tenha várias avós, cujo neto Paulo está em Sapiranga, tá? Todas abraçadas. Olha só, a Nídia de Candelária. Hoje dei boas gargalhadas vendo vocês aqui em Candelária, muita chuva. Eu não sei o que o Glauco falou, que a senhora deu muita... A Nídia de Candelária. E é isso, lá de Dom Pedrito também. Bom, lá a mensagem é do Paulo. Então é isso, muito obrigado às mensagens dos telespectadores. Eu vejo que todos muito atentos, porque o pessoal tem que procurar alternativas pelo preço dos alimentos, Glauco. Condomínios, prédios, edifícios também, né? Daqui a pouco o síndico, alguém organizar, fazer uma compra maior para reduzir o preço, também talvez seja uma alternativa. Agora, 12h28. Atenção, gente, porque o nosso assunto agora, um assunto exclusivo. Inclusive, o colega Marcelo Chemali entra no estúdio nesse instante, porque ele trouxe algumas informações e vai em seguida conversar comigo. O que foi, Luciano? Falou comigo aqui no ponto? Sim, estou chamando neste momento. Porque, atenção, foi afastado das funções o conselheiro tutelar de Alvorada, suspeito de negligência no atendimento à menina Mirella, de 3 anos de idade. Ela foi morta pelo padrasto e pela mãe, em Alvorada. O conselheiro tutelar, tá? Que tem aquela função de proteger as crianças, escolhido pela comunidade para isso. Ele teria ignorado uma denúncia de maus tratos contra esta menina, que foi feita, este alerta, por um hospital, lá em janeiro. Depois da morte, ele ainda falsificou documentos para disfarçar o erro. Na reportagem a gente explica. No local onde o conselheiro trabalhava, portas fechadas. Não tem ninguém, né?
Nesta quinta-feira, a Corregedoria do Conselho Tutelar decidiu afastar o homem de suas funções. Isso aconteceu depois que a polícia afirmou que ele foi omisso quanto a uma denúncia de maus-tratos contra Mirela Franco e também forjou um documento na tentativa de provar aos policiais que estava acompanhando o caso. Segundo a polícia, em janeiro, a menina foi levada pelo avô até esse hospital em Porto Alegre porque tinha quebrado um braço. A equipe médica alertou o conselho sobre suspeita de maus-tratos. Diante dessa informação do hospital, já poderia ter pedido, então, essa suspensão do poder familiar e já entregar para o avô, que foi quem apresentou no hospital, dar o termo de responsabilidade e esse avô já ter essa responsabilidade e afastar do perigo. Isso não foi seguido pelo conselheiro. Em depoimento aos investigadores, o homem disse que, na época, foi até a residência da família e fez contato por telefone. Porém, a investigação apurou que ele mentiu, porque uma pasta com o nome da Mirela só foi aberta depois que a garotinha morreu, em maio. A gente briga muito pela questão da qualificação do conselheiro tutelar e uma situação como essa ela não pode acontecer, né? Porque levou a vida de uma criança. A Prefeitura de Alvorada informou que acompanha a situação e que não vai se manifestar por ser um caso de polícia e envolver menor de idade. Já o Ministério Público afirmou que vai analisar o conteúdo revelado pelo inquérito policial e as possíveis responsabilizações. A mãe da criança, Lilian Dias da Silva, e o padrasto, Anderson Borba Carvalho Júnior, foram presos no último sábado por suspeita de tortura com resultado morte da menina. No dia 31 de maio, Mirela, de 3 anos, foi levada pelo padrasto a esta unidade de saúde da cidade. Ele alegou que ela havia desmaiado no banho. Mas a menina já estava sem vida. Ao ver que a criança tinha hematomas pelo corpo, a equipe chamou a polícia. O laudo do atestado de óbito indica que a morte foi violenta. O Rio Grande do Sul tem cerca de 3.000 conselheiros em atuação. O último salário do conselheiro afastado foi de mais de R$8.000. Agora, o presidente da categoria diz que é necessário reforçar a qualificação de quem tem a obrigação de impedir uma tragédia. Inclusive agora, dia 9 de julho, entra em vigor a Lei Henri Borel para trazer uma responsabilização mais severa para a pessoa que pratica os maus-tratos contra a criança e adolescente. Henri Borel é um menino do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro. Inclusive há um processo nesse momento de oitivas dos acusados, a mãe e o padrasto, né? No caso, o médico, o Jairinho, que era vereador e está preso, enfim. E são casos semelhantes, até porque os detalhes do que vem acontecendo, ou do que aconteceu com essa menina Mirela é algo absurdo. É algo absurdo, Glauco. Tá? E de acordo com a Prefeitura de Alvorada, o valor de mais de R$8.000 brutos recebido pelo conselheiro no mês passado está acrescido de um adiantamento de 50% do 13º salário. Segundo dados do portal Transparência do município, o valor mensal é de aproximadamente R$5.000. Devido à importância, devido à gravidade deste caso, devido ao acesso a documentos, um acesso com exclusividade, o nosso colega Marcelo Chemali, que apresenta o Segunda Edição, está com a gente aqui no estúdio. Sempre é muito bom te receber, Chemali. Um colega, sempre um profissional, um grande colega, mas um profissional sempre muito dedicado e que consegue, né, extrair informações para a gente tentar esclarecer o que era então um ferimento, algo que não se sabia. Olha a gravidade que é. E por isso o Marcelo está aqui com a gente para tentar contextualizar um pouco dessa tragédia com essa menina aí, né, Marcelo? Exatamente, André. Boa tarde para ti, meu irmão, para o Glauco Paz, nosso sempre colega da redação que faz todo esse suporte. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Rio Grande. Olha, André, desde que nós recebemos esse documento oficial e com exclusividade, eu me debrucei sobre toda essa pasta do hospital, do Conselho Tutelar e o laudo falsificado pelo conselheiro. Está aqui nas minhas mãos, a edição já está trabalhando em cima desse documento. André, é algo que nos choca, porque são aqui nesse cenário do SBT Rio Grande 3 pais, né? Tu tens casal de filhos, o Glauco também, casal de filhos, eu tenho uma filha e isso ainda traz um novo componente para nós pais, para nossas famílias, porque a Mirela Dias Franco, e nós vamos dizer o nome completo dela aqui sempre, ela não pode ser um número, André e Glauco.
A Mirella foi torturada, foi violentada durante 2 anos. Eu acabo de voltar da delegacia de polícia lá de Alvorada, conversei hoje pessoalmente com a delegada Gesilaure e ela nos disse que, conversando com o perito, ainda o laudo preliminar, que havia marcas, manchas, André e Glauco, de violências pretéritas, violências cometidas contra a Mirella no corpo dessa menininha, né, de situações de 1, 2, 3 semanas, 1 mês atrás, e a violência mais forte que levou à morte dessa menina, André Hara. Então, é algo que realmente nos choca. Se a rede de acolhimento falhou, e a gente não pode só individualizar essa falha, né, André? O conselheiro, e se eu estou dando o nome da vítima, eu vou dar o nome do conselheiro e também o nome da mãe e do padrasto que estão presos. Leandro Brandão, se esse conselheiro falhou, a rede também é responsável. A Prefeitura de Alvorada, o Ministério Público, quem fiscaliza o Conselho Tutelar, porque nós não podemos confundir, né, André, a falha individualizada com a falha de todo um sistema. Sistemático. Até porque essa denúncia, André, de que houve um documento fraudado, falsificado, ela partiu de dentro do Conselho Tutelar. Ou seja, outros colegas do Leandro, né, Glauco, que não se conformaram com essa situação de fraude, né? Fraude, uma situação que colocou a Lilian Dias da Silva, mãe da Mirella, está presa, e também o padrasto Anderson Borba Carvalho Júnior, os 2 presos por maus tratos, tortura e homicídio. É preciso aprofundar essa discussão, esse debate, porque a sociedade falha como um todo. Hoje se individualiza essa falha, mas ela é de todo um sistema, né, André? Não, e nós tivemos recentemente, Chemali e Glauco, quem está nos acompanhando, aqui o caso de 3 Passos daquele menino Bernardo, que buscou socorro nas instituições que deveria protegê-lo, né? E este é um caso que, de fato, é inadmissível ter passado pelo Conselho, e mais do que isso, que é o documento exclusivo que tem o Chemali ali em mãos. Quer dizer, se forjou. E por que isso, Chemali? A polícia já tem uma ideia por que ele fez isso, por que ele, vendo que algo errado acontecia, mas não levou adiante. Até porque é mais do que negligência, né? É falsificar o documento para dizer, olha, eu trabalhei no caso. E não é verdade. Exatamente. Estaria protegendo os pais? Não, se autoprotegendo, né, André? Porque a falha é quando o caso Mirella passa para a mão desse conselheiro, o Leandro Brandão, é da região onde ele atende, e ele acaba não fazendo esse contato, cria situações, ligou para o avô da menina, e aí também a delegada disse que o avô da menina sempre retornou os contatos da delegacia, se ele não podia atender no momento, ele retornava esses contatos, ou seja, houve essa falha, né? Uma outra situação que a delegada Gesilaure de Souza trouxe à nossa equipe hoje, as rotas dos motoristas do Conselho Tutelar, né, as planilhas de rotas da quilometragem que o Conselho Tutelar faz, elas não tinham essa rota apontada por esse laudo falso. Por isso que pessoas dentro do Conselho, inconformadas com essa falsificação, levaram essa denúncia adiante e hoje ele passa de um conselheiro tutelar afastado para um investigado nesse caso de homicídio e tortura. Ele é investigado por falsificação de documento público e por falso testemunho. Deve ser indiciado já na semana, intimado, melhor dizendo, já na semana que vem para prestar um novo depoimento agora, evidentemente, na presença de um advogado de defesa. A gente já tem, né, André e Glauco, um trecho da delegada Gesilaure para soltar no ar. Podemos chamar, Luciano? Sim. Vamos ouvir que fala sobre o padrasto, né, o Anderson Borba Júnior. Vamos ouvir a delegada. É uma barbárie, eu não tenho outro termo para dizer a respeito disso. Ela vem de um contexto ali de violência, de família desestruturada, tem, né, o pai está recolhido ao sistema prisional, aí essa mãe se envolve com esse padrasto, que por sua vez também tinha um histórico de violência e maus tratos com as outras filhas que ele possui de outros relacionamentos, tanto que há uma decisão do Conselho Tutelar de Gravataí e Porto Alegre no sentido de que as avós ficassem com as crianças. Jesus, tá tudo errado. Esse é o cenário, né, André?
E tem mais, uma outra situação, e nessa imagem a gente vai falar sobre isso, André e Glauco. Há uma outra criança que desce do carro naquele momento ali, ó. Essa criança, André e Glauco, ela é filha do Anderson Borba Carvalho Júnior, uma das 6 filhas, ele tem 6 filhos de outros relacionamentos. E essa criança aí, André e Glauco, ela não poderia estar próxima do pai. Ela já foi retirada do convívio do pai, do Anderson Borba Carvalho Júnior, porque também foi vítima de violência doméstica, de tortura. Portanto, nós aqui pensávamos, né, quem é essa criança? Debatíamos na redação, pois a delegada me confirmou hoje. Essa criança que aparece ali, infelizmente, é uma outra vítima, né, da atitude criminosa desse sujeito, né, que sistematicamente torturava, maltratava crianças, a enteada e os próprios filhos, né, André? E essa criança, ela vem junto no carro. Né? Exatamente. A gente fica atento com o salvamento da Mirella, mas ela está junto acompanhada de uma outra pessoa. Ali o carro chega... E só para lembrar, surgiu uma versão de que ele não gostava da enteada. Na verdade, ele não gosta de gente. Porque, pelo relato do Marcelo Chemalli, ele batia, inclusive, nas próprias filhas. Exatamente. Exatamente, a delegada não soube precisar o número de filhos que foram afastados do convívio dele por conta da violência doméstica, por conta da tortura, mas essa criança, específico, essa criança não poderia estar no mesmo ambiente onde o Anderson estaria. E aí, Chemalli, isso estava no controle do Conselho Tutelar, porque eu imagino, né, que o Conselho Tutelar tenha um acompanhamento, tenha conhecimento disso, né? Não só no caso da Mirella, mas do comportamento deste padrasto com outros filhos. Isso se tinha algum conhecimento ou não era da área desse conselheiro, do Conselho Tutelar? Pela informação da delegada, André e Glauco, essa criança ela foi afastada por conselheiros de Gravataí e também de Porto Alegre, ou seja, isso também é uma prática por parte do Anderson, porque a Mirella Dias Franco, a vítima, que infelizmente está aí a foto, né? Essa menininha de 3 anos, ela foi levada para hospitais de Viamão, para hospitais de Porto Alegre, para hospitais de Alvorada, isso tudo para tentar confundir o atendimento de saúde e a própria atuação do Conselho Tutelar. Há uma má-fé, uma estratégia de busca de confusão justamente dessas investigações. Para desviar. Para desviar a atenção, exatamente. Lembrei do caso do menino aqui do Imbé, que não foi encontrado. Menino Miguel. O corpo dele não foi encontrado. Então, eu vejo que esse caso da Mirella, que não pode ser esquecido, não podemos deixar ele passar como um crime, mas revela quantos outros crimes e negligências há por trás disso, Chemalli. Né? O próprio alerta de uma rede de controle melhor, como neste caso aí, desses outros filhos desse rapaz aí. E que joga a luz sobre a discussão dos próprios conselhos tutelares, com todo o respeito àqueles que trabalham dentro da ética, dentro dos preceitos. Aliás, um dos pré-requisitos é ser idôneo. Que tipo de idoneidade tem, por exemplo, este conselheiro aí, né, Chemalli? É verdade. E essa questão que o Glauco levanta, André, ela é importantíssima porque a gente sabe que hoje existe aí um pré-requisito mínimo para ser conselheiro tutelar. Ensino fundamental completo. Ou seja, o salário hoje de um conselheiro tutelar, ele ultrapassa até o salário de uma assistente social formada com formação superior que trabalha, por exemplo, no Hospital Cristo Redentor, que encaminhou essa denúncia. Ou seja, há algo que precisa ser debatido e mais transparente para toda a sociedade. A gente tem um trecho da delegada da nossa conversa, da nossa entrevista, que fala justamente sobre a atuação dos conselhos. Vamos ouvir. Nesse momento, nós temos já configurados, né, a questão da falsificação do documento público e do falso testemunho. Esse conselheiro já está afastado, ele não está mais atuando. Agora será ouvido na condição de acusado, de interrogado, né? Então, sim, nós vamos intimá-lo. Isso deve ocorrer no início da semana que vem. Muito bem.
A gente vai seguir acompanhando. Marcelo Chemali, no segunda edição, vai trazer outros detalhes. Eu não sei se esse conselheiro ele foi preso, está sendo investigado. Ele vai ser intimado já na próxima semana, deve estar sendo encaminhada hoje ainda essa intimação para um novo depoimento, André. Certo. Agora não na condição mais de testemunha ou de conselheiro ativo, porque ele está afastado das atividades. Agora ele é intimado a prestar um novo depoimento na Polícia Civil na condição de investigado. Investigado por falso testemunho, investigado por falsificação de documento público. Uma outra situação que passa também pelo crivo agora da Polícia Civil é se a irmã da Mirella também sofria esse tipo de violência. A menininha que hoje está provisoriamente sob a guarda dos avós maternos. Muito bem, essa Chemali. é a questão toda. A gente realmente fica chocado com isso, mas traz luz à sociedade. Essa discussão precisa ser feita e nós da imprensa temos esse papel, né, de fazer a provocação, né, André? Para toda a sociedade. Se a rede de proteção falha, o meia-culpa da sociedade também precisa ser feito. E vejo pelas manifestações dos nossos telespectadores a respeito do caso revoltante. A gente segue acompanhando. No segunda edição teremos outras informações. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço a todos. Obrigado pelo espaço. Bom trabalho a todos aí. Conseguiu, mostra pra gente esse documento exclusivo, que é o documento que foi forjado. Esse é o documento forjado, falsificado, documento público oficial do Conselho Tutelar. Muito obrigado. Um abraço, André. Marcelo Um abraço, Chemali. E eu quero agradecer as manifestações aqui de Água Santa. Bom dia, André. Manda um abraço para nós de Água Santa, o Adair José de Tramandaí. O pessoal de Tramandaí nos acompanhando, viu? Com relação ao caso do conselheiro tutelar. Lembrou do caso do menino Bernardo, nós referimos aqui. Tem o caso do menino Miguel e tantos outros. As pessoas opinando, a Elísia de Venâncio Aires falando sobre deveria ser preso, é a opinião dela com relação ao conselheiro tutelar. Fábio Júnior, parada 76, bairro Castelo Branco, Gravataí, também está nos acompanhando. A Lidiane de Lajeado, revoltada com essa situação do caso aí da Mirella. E é isso aí, nós seguimos acompanhando. E agora nós temos um outro caso de muita gravidade, que aconteceu na noite de ontem na Serra. De uma família que foi morta a tiros em Caxias do Sul. Um casal e uma criança, 9 anos de idade. 9 anos de idade. Chegavam em casa quando foram surpreendidos e atacados por criminosos. E esse crime pode ter relação com a guerra entre facções. Nós vamos até a Serra conversar com Guilherme Fadanelli, que vai atualizar pra gente, não é mesmo, Gui? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Esse caso aconteceu ontem à noite, por volta das 8 horas, no bairro Montes Claros, que fica na zona sul aqui de Caxias. A gente tem informações de algumas testemunhas, André, que relataram que esse casal e a criança chegavam em casa quando foram surpreendidos por bandidos armados com arma de 9 milímetros e espingarda calibre 12. E desceram de um carro escuro, fizeram os disparos e fugiram. Diversos tiros foram disparados, mas a polícia ainda não sabe o número exato, porque depende do laudo da perícia. Juliana dos Santos da Silva, de 33 anos, morreu no local. Já Antônio Joacir Tomás Gonçalves, de 48 anos, conhecido como Bodão, e também a filha do casal, de 9 anos, foram levados ao Hospital Pompeia e morreram logo em seguida. De acordo com a polícia, essa família, André, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e com a prática de outros crimes. O homem, por exemplo, tinha diversos antecedentes por ameaça, lesão corporal, furto qualificado, roubo qualificado, corrupção de menor e tráfico. Há uma disputa, segundo a polícia, pelo controle de pontos do tráfico ali naquela região da zona sul da cidade, entre duas famílias que se atacavam. A polícia já vinha monitorando esse caso, André, desde o ano passado, quando o filho desse homem que foi morto ontem à noite foi assassinado em uma emboscada. Vamos ouvir. Nós temos identificado esse histórico desde meados do ano passado. O último evento que nós tivemos foi a morte de um dos filhos da vítima fatal de ontem, numa pracinha, no qual ele foi levado a ser emboscado, mediante uma simulação de um encontro com uma jovem, né? Ao chegar na pracinha, aquele jovem, filho da vítima fatal de ontem, do homem, ele acabou sendo emboscado e morto por 2 indivíduos que utilizavam um veículo Paraty. E aí, Gui?
Esse veículo, André, que o delegado menciona, ele foi interceptado pela Guarda Municipal aí de Porto Alegre no momento em que eles fizeram essa fuga, e isso ajudou a polícia, André, a esclarecer um pouquinho melhor essa história, porque aí os presos confirmaram que existe sim uma disputa entre essas duas famílias. A polícia investiga se esses assassinatos da noite de ontem foram ordenados de dentro do presídio. O tráfico pode ter sido sim o pano de fundo, mas a polícia acredita que essas execuções da noite de ontem podem ter dado fim a essa disputa. Vamos ouvir. Nós acreditamos que essa disputa possa ter chegado ao final. Por quê? Porque a ideia dos mandantes e executores, nós acreditamos que era ver o alvo principal, que era esse homem que faleceu ontem. Nós acreditamos que a ideia principal deles era fazer com que ele sofresse e sentisse a perda de familiares, para que, ao final, ele pudesse ser executado. Uma dinâmica bastante cruel, né, traçada aí no âmbito dos executores. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Fadanelli. Lembrando que só este ano em Caxias do Sul, ou seja, até agora, 46 pessoas morreram, 46 homicídios. E isso deixa a polícia em alerta, a gente que vem acompanhando há bastante tempo, principalmente casos que têm ligação com a criminalidade. Muito bem, eu quero agradecer aqui os nossos telespectadores. Olha, Cascavel, no Paraná, nos acompanhando. É a Aline de Cascavel, lá também, muita chuva por lá. E o David Marques de Vacaria, mandando um abraço, né? Pede um abraço para ele e para os campos da Vacaria. Muito obrigado pela audiência de todos. O nosso assunto agora com ele, Glauco Pazza, sobre a intolerância, que não tem respeito nem por religião. Uma mãe de santo foi ferida a balas, né, enquanto atendia. Isso foi em São Leopoldo. E o que é que aconteceu, hein, Glauco? Olha, uma tragédia. Vera Lúcia Mendes Teixeira, de 63 anos, que era conhecida como Mãe Vera de Oxum, ela foi assassinada. Era uma líder religiosa muito conhecida, ajudava a população no acolhimento, inclusive com refeições. Era um trabalho comunitário muito bonito que ela tinha e atendia no bairro Feitoria, em São Leopoldo. Na última sexta-feira, um homem chegou até o local, perguntou onde ela estava e desferiu vários tiros contra a Vera. O delegado responsável tem os detalhes, inclusive sobre suspeita de motivação. Vamos ouvir. O suspeito tinha chegado naquela localidade, indagando quem era Vera Lúcia. Após responder essa pergunta pelas pessoas que lá estavam, ele se direciona à mãe de santo com arma em punho e, antes de disparar, ele fala: eu tenho um recado para você. E dispara 2 vezes, acertando na região da cabeça, na região da perna da vítima. A polícia acredita que ele seja um intermediário que tenha sido pago por um mandante para realizar a tarefa. Um detalhe, viu, André? Um detalhe é que ela tinha sido ameaçada já, teve os pneus do carro furados, mas ela não havia registrado denúncia. Os familiares, depois de saberem da morte, resolveram optar pela doação de órgãos e isso já foi feito, André. Mas aí o que de fato tem uma São suspeita, 3 linhas de investigação mantidas sob sigilo, tá? Agora, uma coisa me parece que é bem importante isso que o delegado falou. Foi a mando de alguém. A investigação agora vai determinar, né? Tá certo. Muito bem, Glauco, meio-dia 52. A gente fala desse número de mortes, né? E assusta muito, né? O número de feminicídios. 3 mulheres foram vítimas de feminicídios só esta semana aqui no estado. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou uma alta de 17% em casos de violência contra mulheres este ano. A maioria das vítimas do estado nunca pediu medida protetiva contra o agressor, que em quase todos os casos é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. Na reportagem a gente explica. Tainara Oliveira Silva, de 19 anos, foi morta pelo ex-namorado em fevereiro na cidade gaúcha de Charqueadas. Ela trabalhava num salão de beleza e levou uma facada. A amiga lembra que a jovem sofria ameaças do ex-companheiro. Não deu tempo de ela pedir ajuda, onde denunciar, foi se estendendo e aconteceu o que aconteceu. Quando tiveram o último contato para ter esse desligamento, foi aonde que
ele acabou aproveitando a oportunidade para matar ela. Aqui no Rio Grande do Sul, os feminicídios aumentaram mais de 40% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em 5 meses, foram 45 vítimas e só nesta semana, 3 mulheres foram assassinadas. Na maioria dos casos, elas não tinham medida protetiva contra o agressor. A maioria das nossas vítimas foi morta dentro de casa e pelo companheiro, com o qual ela realmente tinha um histórico de violência, e isso a gente verifica depois conversando com testemunhas, com familiares, mas ela não tinha um histórico de ocorrências policiais. A violência é registrada em várias regiões do Rio Grande do Sul. Em Porto Xavier, no noroeste do estado, a medida protetiva de Vânia Gonçalves, de 35 anos, havia expirado há quase um ano. Ela foi esfaqueada no domingo pelo ex-companheiro. Em Porto Alegre, Angélica Aparecida Cidade da Silva, de 46 anos, não tinha denúncia contra o marido. O corpo dela ficou escondido em casa por 3 dias após ser estrangulada com um cachecol. Para a polícia, a interferência de vizinhos que ouviram a gritaria poderia ter evitado a morte. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, a gente tem que denunciar, a gente tem que buscar as autoridades. Que muitas vezes a mulher está tão inserida naquela situação de violência, ela depende psicologicamente, financeiramente. Muitas vezes ela já foi tão manipulada que ela nem sabe que ela é vítima, que ela está num relacionamento violento, ela nem percebe, ela acha que a culpa é dela. A promotora que coordena o Grupo de Prevenção à Violência Doméstica diz que os atuais números mostram que Estado e instituições falharam e que é preciso fazer muito mais, a começar pelo atendimento às vítimas. A mulher não pode ser revitimizada, a mulher não pode se sentir culpada por aquela agressão. É aquela velha frase, mulher gosta de apanhar. Não, não é isso. Ela está, na verdade, em um ciclo de violência em que ela não consegue romper com ele. Gabi, o que assusta é um tipo de crime, o feminicídio, que é um dos que vem em crescimento no Rio Grande do Sul, ao contrário de outros. E a gente sempre fala aqui, né, Gabi? Se precisa várias coisas, na verdade, mas principalmente campanha, conscientização. Quer dizer, é inaceitável que homens, pelo simples fato de não aceitar o fim de uma relação, cometam um crime como esse, Gabi. Acham que é posse, né, André? Tipo assim, não aceita ficar comigo, mas também não pode ficar com ninguém. Olha, André, achei super importante o que foi dito na reportagem feita pela Lu Coleman sobre essa situação do psicológico, que aquela mulher que está naquela confusão, que está envolvida pelo aquele agressor, muitas vezes, André, ela não tem nem noção de que ela está numa relação com esta violência, com a violência psicológica, porque aquilo abusiva, né? Começa de forma silenciosa. Exatamente. Então, André, olha que importante familiares, amigos, vizinhos, pessoas que vivem perto dessa pessoa, dessa mulher, ajudarem, conversarem com essa mulher, fazerem uma denúncia. André sabe, olha o que aconteceu, tem alguns anos isso nunca saiu da minha cabeça. Teve um caso na zona sul de Porto Alegre, lá no bairro Ipanema, que tinha um relacionamento entre uma mulher e um homem, e a mãe dessa mulher estava desesperada porque ela já tinha percebido que a filha estava sendo abusada psicologicamente pelo agressor. Ela então foi na delegacia da mulher aqui em Porto Alegre, fez um registro e pediu para que a delegada chamasse aquela mulher. Aquela mulher foi até a delegacia pela manhã e não quis registrar uma medida protetiva. Sabe o que aconteceu, André? No fim do dia, este homem foi lá e matou essa mulher. Eu nunca esqueci essa história, porque eu achei isso muito emblemático. Aconteceu aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, em Ipanema, porque a delegada estava desesperada na época, que eles ficaram desesperadas, as delegadas, todo o pessoal da polícia, porque eles tentaram evitar essa tragédia e não conseguiram. Então, André, é muito importante que não só essa mulher seja ajudada, que tenha essa rede de apoio, que as pessoas possam conversar com essa mulher. E se ela não conseguir entender, que se vá até uma autoridade policial, porque a polícia consegue chamar essa mulher para conversar de perto, tentar convencê-la de fazer a medida protetiva que pode salvar a vida dela. E aí vale aquelas dicas que a gente sempre traz aqui, são situações que infelizmente acontecem, mas detalhes pequenos, mas que podem parecer pequenos, são silenciosos, mas que ali por trás está a violência.
por exemplo, a dominar a mulher, achar que ela não pode se encontrar com certos amigos, fica controlando o celular dela, controla com quem que ela fala, né? Tudo isso, André, são pequenos sinais, mas que são muito grandes, mas que aquelas mulheres precisam ficar atentas sobre isso, André. Então, é um recado que a gente sempre passa, um assunto, infelizmente, que a gente tem que trazer, falar sobre o combate ao feminicídio, é muito grave e a gente vai estar aqui sempre para trazer informação para essas mulheres e ajudar as mulheres, André. E talvez é uma situação que se evidencia, Gabi, que ela quase que depende mais de quem está por fora do que quem de fato está na relação, nessa relação adoecida, porque ou não se dá conta, ou não consegue porque o marido não deixa ela sair de casa e conversar com outras pessoas. Então é nessa hora que quem está por fora que consegue dar esse apoio, que tem que ficar atento, que precisa dar essa ajuda. E na tela aí, telefones de 180, ou a própria delegacia online, delegacia da mulher, telefone da Polícia Civil e o próprio 190. É algo que depende não só de quem está passando por isso, mas das pessoas que estão próximas, né, Gabi? Acho que isso de fato é bem importante. Ô, Gabi. Todo mundo. Exato, mundo, de todos nós. Fale. Gabi, um outro assunto, uma madrugada com incêndio aqui em Porto Alegre, é isso? O que houve? Aonde que foi? Isso sim, André, nós fomos conferir esse incêndio hoje pela manhã, lá na rua Paul Harris, que fica no Jardim Itu-Sabará, na zona norte aqui de Porto Alegre. André, me chamou a atenção, a gente chegou lá por volta de 9 horas e tinha muita fumaça ainda, André, mesmo com muita chuva, chovia torrencialmente quando nós estacionamos o nosso carro lá em frente ao endereço onde aconteceu esse incêndio, tinha muita, mas muita fumaça, aquele cheiro de incêndio ainda bastante forte. Olha, André, esse incêndio, de acordo com o Corpo de Bombeiros, começou por volta das 4h30 da manhã. É um terreno, a gente vê ali, bem grande, que tem várias residências e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, começou nessa residência da frente, que é de material. E aí, depois, passou para uma segunda residência que fica praticamente grudada nessa casa. A gente viu que não sobrou nada, André. Nada dessas duas residências, ficou tudo no chão. Você viu ali, André, todos os cabos elétricos também, a fiação de luz, telha, ficou tudo espalhado, alerta, André. Né, de acordo com o Corpo de Bombeiros... De acordo, pode falar. 12 pessoas, André. 12 pessoas tiveram que sair rapidamente de suas casas lá. Não houve feridos, felizmente, ainda bem, mas foi um grande susto, porque chovia muito também, mesmo quando começou o incêndio nessa madrugada, André. Não, lembrando e fazendo um alerta, gente, depois dessa chuva de hoje, até amanhã, o frio chega, muita gente para se aquecer, liga, faz fogo e tudo mais, então cuidado redobrado. Muito obrigado, Gabi Lerina, com todas as informações aí pra gente. E agora eu tenho um recado, falei do frio. Pois é, o inverno começa oficialmente na próxima terça-feira, dia 21, mas cá para nós, ele já chegou e já faz algum tempo, não é verdade? Nesses dias frios, tem coisa melhor do que ficar bem tapado nas cobertas, né? Assistindo o SBT Rio Grande, assistindo uma novela, um futebol, programação do SBT, tomando aquele chimarrão ou aquele cafezinho bem quentinho e, claro, para te acompanhar nesse momento tão aconchegante. E para esses dias frios, a dica que eu deixo, obviamente, são os biscoitos Zezé. A Zezé tem uma linha de produtos sensacionais para todas as épocas do ano e, é claro, para este inverno aí, não pode ser diferente. Se o inverno ainda nem começou para valer e já está esse frio todo, imagina as próximas semanas. Imagina como que vai ser o frio. O final de semana aí vai ser temperatura quase que 0 grau em muitas regiões e até negativas. Então, nesse final de semana de muito frio, esteja bem pertinho, sempre bem preparado para estar com a Zezé junto com você. Garanta já o seu estoque de biscoitos Zezé, sempre lembrando que você encontra os produtos da Zezé em todos os supermercados aqui no estado, em Santa Catarina, em todo o Brasil. Zezé, carinho que vem de família há 52 anos, um beijo muito grande para a família Zezé. E as delícias, folhado de maçã com canela. Não começa, Matheus Schenck. E tem o folhado salgado também e o famoso mignon. Gente, bom final de semana a todos. Chegou a hora do Blocão do Esporte. Fiquem agora com os craques Matheus Schenck e Glauco Paza. Sai. Vai pra lá. Vai.
Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. Que é fome, né? São cenas constrangedoras. Perdão, meu amigo, minha amiga que tá em casa. Ele não deu os biscoitos. Não, ele se agarra, né? Parece... Tô ouvindo rosnada aqui. Mas enfim, Glauco, vamos lá então falar de Grêmio, que começando o blocão do esporte amanhã com o Grêmio, o jogo às 11 da manhã contra o Sampaio Corrêa. A escalação vai pintar na tela, Glauco Paz, o Grêmio cheio de desfalque, não tem Breno, não tem o Thiago Santos, tá bom. Isso é verdade. Vai ter o Diego Souza, Vamos né? lá, olha ali. Chapecó, que não é Chapecó, tá? Os 3 zagueiros permanecem a estrutura, o Varela improvisado. O Kahneman tá fora também, né? Suspenso. Mas permanece a estrutura. A grande informação é Diego Souza no comando de ataque. Para evitar, sabe o quê? O quê? Gols perdidos, porque olha, o Grêmio tá se especializando nessa Série B em perder gols. A gente pode ver daqui a pouquinho as imagens. Haja gol perdido, o Grêmio tem só 9 gols marcados em 12 rodadas. Glauco, com o Diego Souza amanhã, tudo resolvido ou aquela pulguinha atrás da orelha ainda? Não é tudo resolvido, mas é uma esperança a mais. Eu sou do tempo em que, ruim não era perder gol, ruim era não criar. Só que não é bem assim, nem 8 nem 80. Eu acho que criar tem que acontecer o gol, entendeu? E não está acontecendo. O Grêmio tem que resolver isso aí. O Douglas pode não ser a solução. O Diego Souza. Mas é um baita de um alento, né? Isso é verdade. A gente tá vendo que o Grêmio erra gol, que é uma barbaridade. Até o Thiago Santos, quando faz jogada bonita, contra o Vasco, erra o chute. Então, olha só, amanhã tá na hora de parar de errar gol. É muito corneteiro. Não, falei a verdade, ué. Falei a verdade. Tem uma telespectadora que tá me chamando de gremista, mas eu acho que gremista mesmo é o Schenck, cara. Porque é aquele amargo, sabe? Aquele amargo que só critica, rapaz. Tá bom, Glauco. Olha só, amanhã na Mr. Jack, hein? Teu palpite, Glauco, só rapidinho. Meu palpite é 2-0 Grêmio. 2-0 Grêmio, tá? Olha só, presta atenção agora. Um gol aos 45 do segundo tempo já transformou a história inúmeras vezes. Imagina se você tivesse acreditado no seu palpite até o último segundo. Você poderia transformar a sua história também. E você pode. Faça como o maestro tricolor Douglas e o guerreiro colorado Índio. E venha para MrJack.bet. Isso mesmo, MRJack.bet. Onde palpite certeiro vira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. Glauco Paz? Muito bem. Glauco Paz? Fale. A tela de classificação para o Grêmio na Série B deu uma piorada ontem, se o Grêmio quiser ainda sonhar com o título, viu? Por quê? O Cruzeiro venceu, né, 2-0 em cima da Ponte Preta. E com isso, olha como ficou, olha o Cruzeiro. Mas vem cá, mas a gente não comentou aqui que o Cruzeiro já tá com a vaga... Gente, tá, metade dos já? pontos... Já foi? Não subiu, mas metade dos pontos necessários pelos cálculos, o Cruzeiro já tem. Então vamos focar nas outras 3 vagas. Mas o Bahia também, né? Se o Bahia vencer e for a 28 pontos, e o Grêmio dá uma tropeçada, o Bahia também escapou de vez, né? Ou não? Não, acho que não. Vai que dá uma zebra, o Bahia pode abrir 10 pontos pro Grêmio. Mas o time pode ter aquele momento de apagão, enfim. Vamos crer que o Cruzeiro, sim, esse está garantido, o resto é briga de foice. Briga de foice no escuro. No escuro, exato. Esse escuro tá feio. O Grêmio precisa reagir. A gente esperava o Grêmio muito melhor, né? Esperava, mas e aí? Não aconteceu, tem que confiar ainda, pô. Não tem como renovar agora, renovar o grupo agora, né? Só daqui tem que esperar a janela. Então... Ô, meu diretor Luciano. Diretor Luciano. Me oriente. A gente vai mostrar os gols do Cruzeiro ou vamos direto para Internacional? Cruzeiro, vamos mostrar os golos do líder Cruzeiro. O Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. Gols do Edu e do Bidu. Edu e Bidu? 2-0 na Ponte Preta. Ontem o Cruzeiro caminhando pro título da Série B nesse ritmo, largos, né? Passos largos. E ver que não tem um nome assim que a gente possa dizer, esse é o cara. O cara tá sendo esse Edu, né? Não, mas ele não era conhecido assim por ser um... O cara jogou no Brusque. Exatamente. Então é o time, não é o jogador. Pois é. Um cara que treinou o Cruzeiro recentemente, inclusive na campanha do rebaixamento, foi o Mano Menezes, né? Ninguém lembra desse fato, né? O Cruzeiro, uma bagunça em 2019. A gente procura esquecer as coisas que dão errado, né? Verdade. Na minha vida eu procuro, pelo menos. Cite um exemplo. Deixa pra lá.
Sinal do Wi-Fi falhando agora. Mas olha só, Não, é que eu não posso falar assim no ar. A gente falou do Mano Menezes com o Cruzeiro, porque o Mano é o nosso próximo assunto. Ele tá numa sequência invicta muito boa no Internacional. Quantos? São 14 jogos para ele e 16 pro time, tá? Não vai se confundir, 14 jogos com o Mano. A gente tem até uma telinha com alguns detalhes, tá? Porque o Mano tá fazendo história. Olha aí, ele já é o 7º técnico deste século no ranking de invencibilidade do Inter. Ah, mas ali, ó, 27 jogos do Abel. Jogos do Abel. Não Vai ser alcança. difícil, hein? Não. Vai ser difícil. O Argel tem 19, Argel. cara. Eu não lembrava disso aí. A campanha que terminou com rebaixamento depois, né? E trocando o pneu com o carro andando. Lembra que ele falou? Teve isso, né? Isso são jogos não só do Brasileirão, tá? Isso é toda a temporada. E o Mano já tá com 14 jogos. E aí eu te pergunto, Glauco, o Mano é o craque desse Inter? Não. Craque não, mas ele deu uma colaborada, olha, fundamental. O craque, se fosse apontar um cara, é Wanderson, tá? Mas que não tem aquela concepção de craque. É o cara que se diferenciou primeiro e que conduziu o Inter muito bem. Agora, o Mano tem um papel fundamental, sim. Mas é muito legal pra ele, Mano, né? Porque a gente lembra, uma das últimas passagens dele no futebol brasileiro tinha sido no Bahia, quando ele sai depois de uma rusga com até acusação de injúria racial em cima dele. Tava mal a figura certo do que Mano, a carreira né? dele já estava descendente, não tinha mais... Quando ele chega no Inter, lembra da entrevista coletiva que ele fala que ele também precisa do Inter, não só o Inter precisa dele, né? Mas é humildade, eu gostei disso aí. Só que tem muita gente que criticava o Mano e era desumano. Mas lembrando que errar é humano, né? Então pode acontecer. Pois é, então. Todo mundo merece uma segunda chance. Essa sequência. Entendeu, Shen? Todo mundo merece uma segunda chance. Menos para essas piadas, né? Mas olha só, você falou com a gente ontem no nosso grupo interno sobre um negócio que o Inter está organizando para esses 2 próximos jogos. É muito legal isso. Que é a relação do Inter com o Hemocentro aqui de Porto Alegre. O Inter vai fazer uma espécie de promoção, né? Os sócios do Inter que estão em dia e que doarem sangue no Hemocentro ganham ingresso de graça para ir nos próximos 2 jogos, contra o Botafogo agora e contra o Coritiba semana que vem. E o Vitão falou sobre isso, a gente pode até conferir, olha aí. Fala, torcida colorada, o Inter está com uma promoção para doadores de sangue. Apresente seu comprovante de doação e ganhe ingresso para os próximos 2 jogos. Seja doador e salve vidas, Colorado joga junto. Baita iniciativa, vá lá, doe sangue, traga o comprovante, você vai garantir ingresso para entrar no Beira-Rio. Agora, por falar em entrar no Beira-Rio, garanta sua cadeira no coração do gigante e conte com toda a comodidade e os serviços exclusivos da melhor área do estádio. Entre em contato pelo número 51-3392-1000, 51-3392-1000 e seja um colorado do coração. Essa é a dica, apoie ainda mais o seu Colorado. Por falar em seu Matheus Shen, o que é isso aí na mão? Você quer me chamar de Colorado? Não, seu Colorado? Já chamei de gremista antes, Colorado agora fica 0-0, bola ao centro. É muito engraçado que às vezes os torcedores dizem, seu Colorado, seu gremista, como se isso fosse um xingamento, né? Não, estão me chamando das duas coisas. Pra mim é um baita orgulho, imagina, os 2 maiores clubes daqui e eu sou dos 2, imagina, sim. Olha só o que eu tenho em mãos aqui, ó. Que Esses ingressos para Inter e Botafogo não vão para mim, não vão para o Glauco, vão para, atenção, rufem os tambores, Alexandro Argenta de Portão. Meus parabéns, ele foi o primeiro a responder corretamente a nossa pergunta no Facebook. Qual era a pergunta? Era a pergunta? Tem Inter e Botafogo domingo agora, né? Tem Inter e Botafogo. E foi no Inter e Botafogo que o D'Alessandro marcou o primeiro gol dele com a camisa colorada. Sério? Quando que tinha sido esse jogo? Lembra? Quando? Eu fiz o gol, não consigo me recordar. Não recuerdo. Assim. Agora tá fácil, tá na tela ali, é só tu ler. Gol. Que dia foi aqui, D'Alessandro? Lê Que ali na tela. hermoso. Primeiro gol pelo Inter, 14 de setembro de 2008, contra o Fogão. Coisa linda. El Fogón. El Fogón. Eu não lembrava disso aí, sinceramente. Eu lembro do D'Alessandro chegando no Beira-Rio quando ele foi contratado, mas eu não lembrava do primeiro gol. Uma bonita jogada do Guinha Azul, deixou o Leandro Guerreiro ali no chão, comendo capim e tocou pro fundo da rede. Baita gol, lá no né? Engenhão. Parabéns, então pro Argenta, lá de Portão. Isso, o Alexandre Argenta de Portão pode vir aqui na SBT. Já conversamos com ele, inclusive.
vai vir aqui para retirar os ingressos. Fique de olho, porque nas próximas semanas tem mais presentes para as torcidas, tanto de Grêmio quanto de Internacional. Falando ainda em Inter, hoje é o dia D para Bruno Mendes. Podia ser o dia D. Podia ser o dia B, né, de Bruno Mendes. Mas é o dia D, porque hoje é... Por que é o dia D? Hoje é o prazo que o Inter estabeleceu para definir a vida do Bruno Mendes. Vai contratar? Vai comprar? Não vai? Vai pagar o Corinthians? Mas quem é que deu? Foi o Inter que deu o prazo? O Inter. Ou o Corinthians? Até porque semana que vem é a última semana, né? Depois acabou. O contrato dele vai até dia 30, tá? O Inter já fez uma proposta de mais ou menos 15 milhões de reais. Até aí, tá ok. O Corinthians disse, aceito. Tem um problema, tá? Tem um problema. Não ia ser tão fácil, né, Glauco? Não. O Corinthians está de olho num percentual maior para a futura venda. Digamos que daqui a pouco o Inter compra o Bruno Mendes e ano que vem vende o Bruno Mendes para o Real Madrid. O Corinthians quer uma fatia dessa grana maior do que o Inter quer dar. Aí é que eles estão discutindo. Entendeu? Gente, eu acho que o Bruno fica no Inter e essa questão da negociação vai se encaminhar, porque são detalhes. Pelo que eu sei, é coisa mínima que está separando o Bruno de ficar no Beira-Rio. O Inter mantém otimismo. Ou voltar para São Paulo, para o Corinthians. Falando ainda de Campeonato Brasileiro, bota na tela aí para nós a classificação, porque ontem mudou, né? O Botafogo, que pega o Inter domingo, ajudou o Colorado ontem. Venceu o São Paulo, que vinha de 15 jogos sem perder. Com isso, o Inter se manteve ali em terceiro lugar. E, Glauco, mais um final de semana de secação, né? Se o Corinthians daqui a pouco tropeçar, o Inter vira vice-líder vencendo. Até porque o Palmeiras não tropeça, né? Coisa incrível isso aí. 18 jogos sem perder. Mas o Corinthians pode tropeçar, eu acho que vale a secação, sim. Quanto melhor o Inter ficar na tabela, melhor para a confiança. Olha o Palmeiras também. Não estava 1-0 para o Atlético? Sim, estava 1-0. Gol do Luan contra na jogada do Churin. Em 4 minutos o Palmeiras virou. 4 minutos o Palmeiras virou. Zé Rafael, Gustavo Gomes, Scarpa e Gustavo Gomes de novo. Sabe quem é que fez o segundo gol do Goianiense? Sei, porque tá na frase ali. Churin. Ele participa do primeiro gol e faz o segundo. O cara tá brilhando no Atlético Goianiense, Glauco Pazza. Onde está seu Deus agora? Cara, os caras estão dizendo que ele tá brilhando. Menas. Seja Menas. Menas. Tá aí, antes de encerrar, só bota na tela também o gol do Botafogo, né? Que ajudou o Inter 1-0, o gol do Kaique. Foi o primeiro gol da vida desse cara. Ele nunca tinha feito gol profissional ainda. Sério? Para quebrar a invencibilidade de São Paulo, para ajudar o Inter. E outra, o Botafogo não vem com aquela crise para cima do Inter. Talvez seja melhor. Vai jogar faceirinho ali, vai perder. Quem sabe, né? Faceirinho tipo eu agora, porque, olha, sextou. Sextou, né? Sextou. Maravilha. Só vejo o Glauco segunda-feira. Com chuva, com sol, sempre é bom quando sexta. Principalmente porque eu fico 2 dias longe do... né? Eu fiz a piada primeiro, bobalhão. Que isso? Bobalhão. Um abração pra você, beijão que nos acompanha em tudo quanto é canto. A gente volta na segunda-feira falando de vitórias de Inter e Grêmio. E vai que não, e vai que não. O resto é o seguinte, ó. Sextou. Tchau. Tchau. Fui.